Olá, galerinha do segundo colegial. Um brinde a vocês. Estou aqui tomando, sabe o quê? Sabe o quê? Não, né? Chá de romã. Garganta. Gripe. Mas não é o coronavírus, não. Fiquem tranquilos, tá? É só um resfriadinho alérgico, né? Poeira, essas coisas do gênero. Mas estou aqui firme e forte. E vamos juntos fazer um bom trabalho online, né? Um desafio para mim, um desafio para você, porque vai exigir muita organização de estudo, vai exigir muita dedicação de estudo. Aquele aula dada, aula estudada hoje, mais do que nunca vai ter que valer, né? Porque não se sabe por quanto tempo nós vamos ter que ficar em quarentena e tem que ficar. Nós não estamos de férias, tá? Nós estamos dando a nossa contribuição, né, mínima, que é de ficar recluso em respeito àqueles que neste momento estão expondo a sua vida, cuidando de nossos doentes, lá no front, atendendo os pacientes. Então nós não podemos ter o direito de contribuir para a proliferação do coronavírus. Temos que ficar recluso, paradinho, em casa, estudando, acompanhando os vídeos, as aulas. Para todos nós isso é um desafio imenso. Falar diante dessa câmera aqui para mim está sendo muito difícil. Queria ter um pouquinho daquilo que o Fernando tem, as possibilidades que ele fala, que empolga. Vamos lá! Eita, eu estou sofrendo pra caramba aqui. Mas enfim, vamos tocar junto, né? Junto nesse momento de difícil situação. Mas eu costumo dizer que quando você tem um limão, temos que fazer limonada. E vamos fazer limonada com este limão e vamos sair mais fortes. Vamos sair dando importância a coisas simples que há muito tempo a gente já não dava importância, como liberdade, poder sair de casa, de poder dar um abraço no amigo, né? Essas coisas que neste momento a gente vai ter que ficar recluso, né? Dar um abraço num ente querido, um avô, um pai, né? Então vamos nesse momento dar essa contribuição e assim que passar todo este momento aqui, nós vamos fazer aquele abraço coletivo na sala de aula, se emocionar, chorar junto e, se Deus quiser, todo mundo junto, mais forte, um brasileiro mais forte, mais consciente, um brasileiro que possa saber observar as pessoas que têm seriedade, que não têm seriedade, né? Mas que possamos, né, sair bem mais solidário e coeso, uma nação coesa e caminhar para um outro patamar, tá? Nós já trabalhamos em sala de aula, mas eu vou só retomar a aula que antecedeu a aula 14, que seria a aula 13. A aula 13, ela fala principalmente da alteração que a estrutura etária mundial vem sofrendo. Ela traz aqui pirâmides diferentes, né? Pirâmides com perfil de países desenvolvidos, perfil de países subdesenvolvidos. E o estudo da pirâmide é um estudo muito interessante porque ele mostra como a população se comporta em termos de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, enfim. Se vocês observarem atentamente, vou fazer só uma retomada para criar um gancho para trabalhar a aula 14 e 15. Vocês observam que há uma mudança
já no comportamento da pirâmide etária mundial. Tá? Essa mudança ela diz respeito a uma diminuição da taxa de natalidade, não ao ponto de já mostrar aqui uma redução drástica na base, mas uma importância incrível numa redução da taxa de mortalidade. Quando você observa uma pirâmide engrossando o seu meio, né, e tendo mais gente chegando, né, ao seu topo, significa que a mortalidade declinou. Tá? Então a pirâmide mundial, né, essa é uma pirâmide de 1960, se comparasse com uma pirâmide atual, você vai ver que essa mudança já é muito mais sensível. Né? Observa que a pirâmide de 2015 ela traz já uma redução ainda maior na taxa de natalidade. Olha a base dela como que está estreitinha. Olha aquele meio que eu mostrei que era a base em 2060, ele já está aqui. Ó. Olha aí. Isso quer dizer que menos pessoas morrendo, redução da taxa de mortalidade, começa a engrossar o topo da pirâmide. Mas, infelizmente, alguns países ainda vivem, né, num estágio de subdesenvolvimento crônico, né, onde você observa uma alta natalidade e uma alta mortalidade, principalmente mortalidade infantil. Quando a pirâmide ela está muito afunilada, você tem uma pirâmide que demonstra que é a precariedade em atendimento médico, precariedade em saneamento básico, as doenças negligenciadas estão atuando fortemente, matando pessoas por qualquer coisa. Isso é típico de país subdesenvolvido, principalmente país subdesenvolvido agrário, que ainda não iniciou a sua transição demográfica. Tá? Aqui já um país desenvolvido. Tá? E aí eu gostaria de jogar aqui um elemento, né, que é um elemento muito triste que está acontecendo dentro da Itália, né, quando você observa o número de mortos assustador dentro da Itália, você observa que o número de idosos na Itália, e não só na Itália, mas nos países europeus, é muito grande. O coronavírus, ele atinge a todos? Atinge, mas ele ataca mais brutalmente, de forma mais letal, né, aqueles países que têm um número maior de idosos. Vou falar aqui da Alemanha. Né? Eu vi recentemente uma matéria muito responsável do governo alemão, onde que a primeira-ministra Angela Merkel ela fala que praticamente 70% da população alemã vai contrair o vírus, mas ela está muito preocupada com esse percentual de população. Dá uma olhadinha. Olha, acima de 60 anos, olha a quantidade que eu tenho de mulheres e olha a quantidade de homens que eu tenho acima de 60 anos. Acima de 60 anos é o grupo de risco. Tá? É o grupo mais exposto ao coronavírus, é o grupo mais frágil, né, do ponto de vista pulmonar. Então, o coronavírus ele ataca diretamente o pulmão das pessoas, leva a uma pneumonia, e aí a preocupação, né, de ter estrutura para atender todas essas pessoas. Olha só, estou aqui com o mouse em cima da faixa de 60 anos, observo o quanto que eu tenho de pessoas acima de 60 anos. Dentro da Alemanha, isso números de 2015. Tá? Quando você vem para o Chile, opa, passou muito. Isso é falta de habilidade, tá, pessoal? Falta de habilidade, eu estou acostumando com essas coisas todas aí. Quando você vem para o Chile em 2015, você observa que o Chile ele está naquilo que nós poderíamos dizer no finalzinho da transição demográfica. Está ali na faixa, na fase 3, no finalzinho da fase 3, entrando na fase 4, demonstrando aqui uma queda já significativa da taxa de natalidade. Dá uma olhadinha, o Chile também tem um número significativo de pessoas acima de 60 anos. Tá? Então, essas alterações que têm ocorrido
na demografia mundial, na transição demográfica, né, vai contribuir significativamente para que o mundo se torne um mundo de população mais velha. Alguns continentes, como a Europa, ela é um continente de população envelhecida, né? Daí a preocupação maior com o coronavírus. O Brasil ele tem uma população em envelhecimento, daí a preocupação maior também com o coronavírus. Esses exercícios a gente faz depois, eu vou trabalhar com vocês aqui a aula 14 e 15, né, que vai falar da estrutura etária e por gênero da população brasileira. Cara, interessantíssima essa aula. Essa aula ela vai trabalhar um assunto bem recente, que é a questão do bônus demográfico ou janela demográfica. Né? Ela vai trabalhar com a alteração que a população brasileira tem sofrido ou passado, né? De 1980 para 2010, 30 anos apenas. Né? Eu tenho aqui duas pirâmides etárias. Tá? Uma pirâmide de 1980 e uma pirâmide etária de 2010. Observando meu querido aluno do segundo colegial. Né? Quando eu faço uma pergunta, já tem sempre lá uma meia dúzia levantando a mão para responder. Parece que eu ouço aqui a sua voz. Professor, houve uma alteração significativa na base. É isso mesmo, monstro e monstrengas da geografia. É justamente isso. Observa que a base da pirâmide de 1980 era uma base alargada. Né? Aqui ainda a gente tinha uma grande taxa de natalidade, já reduzindo, sim, mas ainda uma grande taxa de natalidade. E uma mortalidade já em queda brusca. Né? Então você vai perceber que quem nasceu, sobreviveu, chegou à idade de jovem adulto e reduz a base de forma significativa. Ora, a redução da base é a redução da natalidade, que vai promover uma mudança significativa também, querido aluno, naquela taxa que nós analisamos o número de filhos por mulher em idade fértil. Que taxa é essa mesmo? Muito bem, monstrengas e monstrengos da geografia. É a taxa de fecundidade, professor. É isso aí. A taxa de fecundidade também vai alterar. Lembra que eu disse para vocês que a taxa de fecundidade ela precisa ser assim, ó. Pai, mãe, 2 filhos. Um substitui o outro. Né? Se um substitui o outro, não há crescimento. Então eu preciso ter 2 filhos, vírgula 1. Porque esse vírgula 1 é o que vai dar o crescimento populacional. Um substitui o outro e esse vírgula 1 dá o crescimento populacional. O que ocorreu na China durante muito tempo? Pai e mãe, filho único. Ora, 2 e 1 só, né? Substituindo. Ou seja, a China já está, neste momento, propondo um relaxamento da política do filho único. Mas vamos voltar aqui para o Brasil. A evolução da esperança, da expectativa de vida no Brasil. Olha só, nós saímos de 1940 com 40,1 anos. 41 anos de expectativa de vida, pelo amor de Deus. Se você pegar a cegonha sobrevoando o Brasil, ela não vai querer aterrissar de maneira alguma. 41 anos de expectativa de vida. Ora, esse Brasil daqui para trás era um Brasil ainda muito rural. Lembre que a Revolução Industrial Brasileira, ela começa em 1930 com Getúlio Vargas, tá? E o seu resultado é óbvio, 10 anos, né, para ter algum resultado, e aí você vai começar a ter um crescente na esperança de vida ou na expectativa de vida, até com uma previsão de 2050, 81,3 anos de projeção de vida. Tá? O Japão já está batendo isso faz tempo. Tá? Eu costumo dizer aqui nas nossas aulas,
né, logicamente apimentando um pouquinho, né, que o japonês não morre. Né? O japonês, quando começa a pintar o cabelo, ele tem 180 anos. Vê aí a nossa querida professora Emi. Né? Professora Emi não tem um fio de cabelo branco, com 68 anos de idade. Né? A professora Emi, a nossa representante oriental da escola, né, com uma expectativa de vida de já bem próximos dos 180 anos. Né? Pobre mortais brasileiros ainda está em 2010 uma expectativa de vida de 73 anos, já deve estar chegando aí aos 74 anos, um pouquinho mais de expectativa de vida. Né? Isso quer dizer que a população brasileira está envelhecendo. Quando você analisa essa outra estrutura, eu tenho aqui por faixa etária. Então, olha, de 0 a 14, olha a tendência, de 1960, começa a reduzir significativamente o número de pessoas de 0 a 14. Oh, professor, mas por que começou a reduzir? Por várias coisas, meu querido aluno. Você vai ter a mulher sendo inserida no mercado de trabalho, o processo de urbanização, a difusão de métodos contraceptivos, né? Todos esses fatores, eles irão contribuir ao custo do filho na zona urbana, é muito diferente do custo do filho na zona rural. Então vai haver uma mudança na mentalidade e isso vai levar ao chamado planejamento familiar, sem contar aquela política de esterilização em massa das nossas mulheres em idade fértil, a chamada laqueadura. Então, olha só que isso vai reduzir significativamente o número de pessoas, né, que já em 2010, de 0 a 14 anos. Mas aonde que aumenta, meu querido professor? Aumenta aqui, no meio, tá? De 15 a 64 anos. Ora, esse fato de ter uma população predominante de 15 a 64 anos, ele é muito bom. Não é pouco, não, é muito bom. Porque nós vamos estar vivendo aquilo que nós chamamos de janela demográfica ou bônus demográfico. Isso quer dizer o quê? A soma dos idosos mais a soma de 0 a 14 anos é muito menor a essa faixa etária de 15 a 64 anos. Né? Ou seja, nós estamos na plenitude da capacidade de força de trabalho. Pena que essa plenitude da capacidade em força de trabalho, que está aqui, olha só que coisa linda, a quantidade de brasileiros em idade produtiva, né, o chamado bônus demográfico, idade produtiva. Pena que este momento ele não está sendo acompanhado por um crescimento econômico vigoroso. E agora, com a questão do rotavírus, do coronavírus, muito pior, né? Nós vamos entrar num período de recessão. Esse ano já se fala em economia de crescimento negativo. Então nós estamos perdendo o momento de bônus demográfico. Tá? Ou seja, esse bônus demográfico vai passar, a janela demográfica irá se fechar e aí será o momento em que o número de idosos e o número de crianças será maior do que o número de pessoas em idade produtiva. Novos desafios, novos problemas. Tá? O percentual de população por faixa etária segundo o IBGE. Então vamos lá. Olha só. De 15 a 64 anos, tá? Nós vamos ter em 2060, observa que diminui. Mas peraí, por que diminui o número? Eu não falei para vocês agora há pouco que a janela demográfica tende a se fechar? Tá? Ou seja, a população vai começar a envelhecer muito e você vai ter mais vovozinho com mais de 65 anos, olha aqui, 26, tá? Há uma tendência sempre de diminuir o número de crianças até 14 anos e obviamente que tem que sair de algum lugar. E vai sair da onde? Vai sair da janela demográfica ou do bônus demográfico. Tá? Então há uma tendência de diminuir. Olha que nós estamos vivendo
o melhor momento, o pico de capacidade produtiva. Isso vai até mais ou menos, né, 2030, podemos considerar que ainda vai estar legal, e aí começa a cair de forma significativa a capacidade produtiva de PA, população economicamente ativa produtiva. Tá? Então aumenta o número de idosos, diminui a capacidade produtiva e diminui também o número de crianças e crianças até 14 anos de idade. Tá? A expectativa de vida. A expectativa de vida ela tende a aumentar, tá? Porque à medida que melhora a medicina preventiva, melhora o saneamento básico, melhora o padrão alimentar, né? Tudo isso faz com que o Brasil tenha uma melhora significativa na sua expectativa de vida. Sempre lembrando, as mulheres vivem mais. Poxa vida! Então, há uma tendência das mulheres ficarem viúvas. Ou seja, o homem como está, segundo dados estatísticos, segundo informações, mais expostos à violência, ao estresse e tudo mais, há uma tendência de viver quase que 3 anos a menos que as mulheres. Tá? Então, a expectativa de vida entre as mulheres é maior do que a expectativa de vida entre os homens. Mas vamos tentar igualar esse negócio. Vamos lá, vamos viver com menos estresse, né? Tomar uma biritinha, um pouco menos de biritinha, né? E com isso, quem sabe, a gente conseguir ter uma expectativa de vida compatível à das mulheres, né? Para ter que tirar para o ímpar para ver quem vai morrer primeiro, entendeu? Esses lances aí e tal, tá? Mas neste momento ainda está desta forma. Quando você analisa a relação de grupos por regiões, né, é óbvio, pessoal, e aí eu vi uma entrevista do ministro da Saúde, que há uma preocupação significativa dele neste momento com a região sul do país. Né? Ele fala que a região sul do país é a região com o maior número de idosos. Tá? E aí a preocupação em relação ao coronavírus, né, com essa região. Ou seja, o grande desafio hoje qual é? O grande desafio hoje é ter capacidade de atender a demanda, principalmente dos mais idosos. Né? Peguei ainda uma fala dele na noite de ontem, né, ele dizendo que praticamente 50% da população brasileira, num dado momento, vai contrair o coronavírus. Né? O problema é o grupo de risco. Né? Se atinge, né, um número muito grande de idosos no mesmo momento, a capacidade do atendimento fica estrangulada. Né? Então, nesse momento, o desafio das autoridades brasileiras qual é? Alargar a capacidade de atendimento, né? Principalmente nas regiões onde há um número maior de idosos, para que eu tenha um número de infectados idosos com uma capacidade de atendimento para salvar vidas. Né? Então, se você observar no seu gráfico, você vai ver que, de fato, a região sul é a região com maior número de pessoas com mais idade, mais velha. Tá? Então é aí que nós vamos ter que atacar. Tá bom? Exercícios, nossos queridos exercícios, tá, de sala de aula. Tá? Você vai observar aqui a pirâmide da região sul. Tá? Se você observar a pirâmide da região sul por sexo, você vai chegar a algumas conclusões. E vamos ler aqui as alternativas. O topo da pirâmide representa a população com mais de 60 anos, enquanto que a base apresenta o aumento da população jovem. O alargamento da pirâmide aponta para a alta natalidade. Não, vamos lá. Tá? Vamos por parte. Né?
A base não representa a população jovem, representa a criança de 0 a 4 anos. Tá aí o primeiro erro que invalida o item 1. O item 2. A participação da mulher idosa é superior à participação do homem idoso na pirâmide etária da região sul, o que inclui o estado do Paraná. Verdadeiro, né, pessoal? Olha lá, tem mais mulheres idosas do que homens. Então aí, tranquilo, o item 2 correto. O item 4. A participação de menores de 10 anos é inferior à população adulta na pirâmide etária, pois há uma ampliação do índice de fecundidade? Não. Se ampliasse o índice de fecundidade, teria mais crianças. Há uma redução do índice de fecundidade. O item 4, errado, incorreto. O topo da pirâmide indica que há um número significativo de idosos, que gera demandas financeiras aos estados, como aposentadoria e programa de saúde. Mais do que nunca será uma demanda significativa. Tá? Então, correto o item 8. Item 16. O índice de desenvolvimento humano, representado na pirâmide etária, aponta para a melhoria da qualidade de vida da região. Pessoal, índice de desenvolvimento humano não considera a pirâmide etária, né? Considera apenas um item, que é a expectativa de vida, longevidade, né, da pirâmide etária. O restante ele considera renda, ele considera grau de instrução, que não está contido na pirâmide etária. Tá bom? Então, itens corretos, 2 e 8, igual a 10. Vamos lá. Analisando o mapinha das nossas regiões. Observa que tem região que tem base larga, tem região que há um estreitamento da base, tem região que tem uma pirâmide mais afuniladas. Em linhas gerais, quando você vai para norte e nordeste, a base é mais larga. Quando você vem para o centro-sul, a base vai se estreitando, ou seja, vai diminuindo, né, a quantidade de pessoas, de crianças de 0 a 14 anos. A macro-região brasileira, que deverá demorar mais para concluir seu processo de transição demográfica, se você analisar, pessoal, a região que tem mais pirâmide com base larga, tá? Você vai observar aqui, ó, por exemplo, Nordeste, ó, Nordeste está diminuindo base, ó, diminuindo base. A região Norte mantém a base alargada. Então, a que vai demorar mais para a concluir a transição é a região Norte, alternativa D de dado. Questãozinha da Federal do Rio Grande do Norte, né? Brasil vivencia uma mudança na estrutura etária de sua população que repercute nas políticas estatais. A pirâmide etária constitui uma forma de representação de dados importantes para planejar e implementar políticas que visem a melhoria da qualidade de vida da população. Observe as pirâmides abaixo. Olha só, a pirâmide do Brasil de 1980, base ainda larga, funiladinha, quer dizer, ainda morre bastante, já começa a melhorar um pouquinho aqui. A pirâmide etária de 2010 reduziu a base, já melhorou a qualidade de vida, diminuiu significativamente a mortalidade e aumenta a expectativa de vida. Levando em conta as informações da pirâmide e as perspectivas de melhoria da qualidade de vida da população brasileira, as políticas governamentais atuais devem considerar o aumento da população idosa. Tem que considerar hoje principalmente, né, pessoal? Hoje o foco é a população idosa, que gera demandas de aposentadoria, já foi feita a reforma da Previdência e adequação do sistema de saúde, ou seja, preparar o sistema de saúde para uma maior demanda de pessoas idosas, alternativa A, já a alternativa correta. Questão 4, uma questãozinha que mostra que a faixa etária, né, por quantidade de pessoas, por percentual da população. Você observa que diminui de 0 a 14, aumenta
de forma significativa de 15 a 64, mas também há um aumento acima de 65 anos de idade. Isso significa que há um envelhecimento da população brasileira, um aumento da expectativa de vida, que está na alternativa E. O aumento da expectativa de vida está relacionado ao crescimento do grupo de adultos e idosos no Brasil. Uma questãozinha que eu acho muito legalzinha, porque ela sobrepõe a pirâmide, né? Uma pirâmide de 1960 com a pirâmide de 2010, a vermelha 2010 e a de 1960 azul. Se você observar, o estreitamento da base é praticamente o que ocorre. Ora, quando há um estreitamento da base, há uma diminuição da taxa de fecundidade. Muito bem, monstrengos e monstrengas da geografia. A taxa de fecundidade no Brasil vem declinando, a proporção de jovens vem crescendo mais rapidamente que a porção de crianças. Contudo, esse processo de envelhecimento populacional não ocorre de maneira uniforme. Vocês viram nas questões anteriores, né? Principalmente na questão que fala da região norte, que de fato lá ainda a população de criança é muito grande. Então a alternativa D é a alternativa correta. A taxa média geométrica de crescimento anual do Brasil, ela vem declinando. Observa, de 1950 para cá, ela declinou de forma significativa, ou seja, há um processo de desaceleração do crescimento da população brasileira. Nós estamos aqui com 1,17. Isso eu encontro na alternativa E, que é a alternativa que fala o seguinte: a população brasileira segue aumentando, crescendo, mas num ritmo menor, com uma desaceleração do crescimento. Queridos, observe aqui, eu tenho tarefa mínima, eu tenho tarefa complementar, eu tenho o plural terá que ser utilizado. Tá? Os nossos meios de avaliação será plural, será prova online, então as aulas terão que ser assistidas, vocês terão que manter uma regularidade de estudos, 3, 4, 5 horas por dia, tá? Até que passamos esse momento difícil, mas a regra é a mesma: aula dada, aula estudada. Aquele abraço, um beijo no coração de cada um de vocês.